Então, eu tive muito pouca experiência com o Unity. Eu cheguei a seguir uns tutoriais, início de bola se movendo, coisa boba assim. Mas cedo acabei ficando de saco cheio de ver os tutoriais básicos e desisti de usar Unity. Então nunca foi muito pra frente. Com o tempo também eu comecei a ter um interesse em Godot, que é uma ferramenta open source, ferramenta de jogos que tem crescido em popularidade. Isso lá para 2019 eu comecei a olhar, surgiu um interesse, mas eu tinha olhado muito de leve também, não cheguei a me dedicar mesmo. Então, em 2020, justamente os meus amigos que também não tinham experiência, né, em coisa do tipo, eles tinham no máximo um básico de tutorial também, né, a gente começou a ver que ia ter uma hackathon e a gente decidiu participar. Essa hackathon se chamava Game Plus Jam e a gente decidiu fazer a pior coisa possível, chegar numa hackathon sem conhecer a ferramenta que a gente vai usar de jogo para construir o jogo e tentar fazer o jogo. A gente tinha umas ideias de como esse tipo de coisa funciona, então a gente foi experimentar mesmo. Então você consegue imaginar que são 3 desenvolvedores tentando fazer jogo e, enfim, a gente não tem uma experiência como game design, como em nada de arte, em nada de história, a gente só queria fazer o joguinho mesmo. Então, nas 2 Game Jams que a gente participou até hoje, né? Hoje quando eu digo hoje é 2021, mas lá em 2020 e 2021, as 2 hackathons que a gente participou, a gente usou assets gratuitos que a gente conseguiu encontrar na internet para fazer os jogos. Então voltando a 2020, o tema era mitologia brasileira, coisa do tipo, ou que foi o que a gente escolheu. E a gente basicamente fez um jogo onde você tem que defender a sua vila, né? A vila e a árvore, que eram coisas relacionadas aos deuses da mitologia brasileira, algo do tipo. Você é um lobo-guará e possui 2 habilidades simples, que é basicamente um sopro para dar dano nos lenhadores, que vão tentar destruir a vila, desmatar, né? E você consegue plantar a árvore depois de receber uma benção da deusa. E basicamente é isso, um jogo bem simples. Passa dia e noite. De noite você tem que plantar as árvores para proteger, que elas vão servir como barreiras, que os lenhadores vão ficar desmatando ela, então eles vão perder tempo em vez de chegar direto na vila. E de dia é quando os lenhadores justamente aparecem. E você ainda pode continuar plantando, etc. E você tem que se assopra pra assustar eles. Basicamente é isso. Foi um jogo bem simples. A gente não tinha experiência nenhuma, então foi bem legal fazer. Foi bem também intenso, né? A gente nervoso o tempo todo. Mas a gente gostou bastante da cara dele. 2020 para 2021. O que aconteceu? A gente não... Os 2 amigos não tem mexido na ferramenta de jogo, né? Todo mundo tem focado um pouco em emprego, esse tipo de coisa, na carreira própria. Mas lá para abril de 2021 eu decidi começar a estudar um pouco o Godot, mas não foi como... Eu comecei a fazer um projeto, mas não foi um projeto tipo, vou fazer um jogo. Foi um projeto mais relacionado com fazer uma interface gráfica para um banco. Eu tô fazendo, né, uma interface gráfica pro Mongo, mas não tem nada a ver com o jogo. Mas de qualquer maneira eu tive chance de conhecer mais sobre a ferramenta de jogos. Na verdade é basicamente uma prova de conceito se eu consigo fazer uma ferramenta gráfica para banco usando uma ferramenta de jogo. O que tipo não é muito tipo nossa, uma ideia tipo muito boa, né? Não vou vender milhões de coisas ou coisa do tipo com isso, mas foi uma maneira de eu me divertir e estudar a ferramenta o Godot em si. Enfim, dado isso, ok, chegou a primeira hackathon foi em outubro de 2020, 2021, outubro também, a gente
decidiu também participar de outra hackathon. Então foi basicamente um ano sem muita experiência em fazer joguinho. Então a gente novamente entrou numa furada, por assim dizer, mas dessa vez a gente dessa vez fluiu mais. O tema era educação financeira. Nesse sentido, a gente é horrível em relação à educação financeira, digo. A Stephanie é boa, o Lucas sabe bem do assunto, mas eu sei nada. Mas a gente... Assim, eu não diria que a gente é super educação financeira, mas enfim. O que eu notei que desde a última vez para essa vez é que dessa vez, sem dúvida, fluiu mais, a gente aprendeu mais sobre a ferramenta Godot em si. O que também abriu espaço para muito problema e erro, né? Porque quando você começa a fluir, você começa a aprender mais a mexer com a ferramenta, consegue fazer as coisas, você vai querendo adicionar mais e mais coisa e não vai conseguindo dar conta de resolver os problemas que surgem por cada uma dessas features, vamos dizer assim. Por exemplo, um problema que teve é que ao começar o jogo, a carregada do jogo demorava muito. Ela, demorava mais do que o esperado para um jogo que não tem tanta coisa, sabe, ocorrendo ao mesmo tempo. Digo, não deveria, pelo menos, né? Mas, enfim, teve muitos bugs, tipo bug com dinheiro ficando negativo, um bug com você podendo bug com você podendo trabalhar de sobra, bug onde você podia trabalhar e ganhar o jogo, bug na hora de vender ações, sobrava uma ação ou coisa do tipo. A gente não terminou de fazer as ações de brincadeira, as ações falsas, né, coisa do tipo, não terminou de fazer notícias de trabalhos completos, isso ficou muito mal explicado, não explicado, mas não ficou completo, né? A gente precisava dizer qual é o trabalho que você está pegando, ou a tipo de ação que você está pegando, as notícias que elas servem para te dizer que tipo de ação vai cair, esse tipo de coisa, né? Também existe o problema de cliques acidentais, quando você só quer se mover. Mas eu diria que em si a gente melhorou bastante em relação a mexer no Godot, né? Infelizmente a gente introduziu muitos erros, né, com muito mais coisa que a gente fez, mas sem dúvida foi bem divertido fazer o joguinho.